acessíveis quanto a própria montanha. Qualquer um que viaje para a Turquia em busca da Arca estará colocando sua segurança pessoal em considerável risco. Compreender esta parte do mundo é compreender uma situação política muito complexa, que é composta de muitos grupos de populações regionais. Essa parte da Turquia costumava ser conhecida como Armênia. No início da era comunista na Rússia, mais de 200 mil armênios foram afastados pelo regime bolchevique. Mas a situação presente nessa área é ainda muito volátil. Dois lados da montanha encaravam vizinhos hostis, Iraque e Irã. Mesmo as elevações mais baixas da montanha são ocupadas por grupos terroristas de um tipo ou de outro. Mais ainda, terroristas curdos são conhecidos por darem muito trabalho a expedicionários, roubando-os e ameaçando-os de morte. Desde 1978, o educador John McIntosh esteve em 8 expedições ao Monte Ararat. Nesse dia, havíamos escalado até o nível de 4.100 metros no lado sul da montanha e começamos a levantar acampamento para passar a noite. Então, ouvimos muito barulho. Eu não conseguia entender o que diziam, mas estava claro que queriam que saíssemos de nossas barracas. As outras pessoas do grupo tinham que sair também. Não ficamos esperando que nos ordenassem uma segunda vez. Inútil dizer que estávamos felizes de sair dali. Acredito que tivemos muita sorte também. Aquele era um grupo de caras muito durões. Depois que tudo foi relatado, os militares turcos mandaram uma tropa de uns 500 para a montanha. Um terrorista fugiu, outro foi capturado, os outros foram baleados e mortos numa batalha com os soldados. Ocorreram vários avistamentos recentes da Arca no Monte Ararat por testemunhas oculares. Durante os mandatos de 4 presidentes americanos, de Nixon a Reagan, sempre voei a bordo do Força Aérea 1 como fotojornalista da UPI da Casa Branca, cobrindo as atividades do presidente. Nessa ocasião, em particular, eu estava voando a bordo com o então presidente Jimmy Carter. Estávamos indo da Polônia para o Teherã, no Irã, para participar de uma celebração de Ano Novo oferecida pelo Shah. Durante o voo, quando estávamos sobre a Turquia Oriental, nossa atenção foi atraída para a janela. Era um momento dramático quando jatos MiGs de caça soviético estavam nos escoltando asa a asa. Ao mesmo tempo, alguém nos disse que se olhássemos para baixo, veríamos a Arca de Noé. Eu olhei. Lá, talvez na metade da montanha escarpada, havia um barco grande e escuro, claramente visível. Estava parcialmente coberto de neve ou gelo. Estou convencido, baseado no que vi lá, que era a Arca de Noé. Do ar e do solo, existe de fato um corpo crescente de evidências fotográficas, imagens que documentam uma grande estrutura feita pelo homem no alto do Monte Ararat. Talvez seja irônico, ou quem sabe pertinente, que aqueles que nos últimos anos têm reportado serem testemunhas oculares da Arca são pessoas as mais comuns de todas as áreas. Indivíduos humildes que não têm nada a provar, nenhum livro a vender, nenhuma tese a defender. Localizamos 3 pessoas que tiveram encontros singulares com a Arca de Noé no Monte Ararat. Nós as procuramos. Nenhuma delas está escrevendo um livro sobre suas experiências. Nenhuma prega em um púlpito. Em cada caso, a experiência de ver a Arca foi muito tocante e extremamente pessoal. Foi em 1973 que Ed Bering se tornou uma testemunha ocular da Arca. Ed Bering era das Forças Armadas e designado para uma instalação de defesa localizada a uns 160 quilômetros a sudoeste do Monte Ararat. Lá ele ficou amigo de um recruta do exército turco chamado Mustafa. Era meu objetivo quando saí dos Estados Unidos para a Turquia, ver o máximo que eu pudesse. Mustafa e eu nos dávamos bem. Ele estava no exército naquela época, fazia 1 ano. Eu dizia a Mustafa o quanto eu queria subir e ver a Arca. Ele disse que tinha um tio-avô que sabia onde estava a Arca e que ele nos levaria até lá. Então era meio excitante, sabe? Puxa, eu estou numa aventura. Chegamos numa velha tenda, nesse velho acampamento. O tio-avô do Mustafa sabia tudo, basicamente. Ele era o mais velho de todos. Seu tio parecia meio relutante em nos levar até lá. Falei com o Mustafa e ele disse, bem, eu o convenci que você é legal. Os habitantes locais suspeitam muito de forasteiros. Sem essa conexão local, essa visita à Arca teria sido impossível. Pedi para levar uma câmera, mas ele preferiu que eu não o fizesse. Ele disse, Ararat é perto da fronteira russa. Você é americano e eu sou turco.
Isso poderia provocar uma situação muito incômoda. O tio-avô do Mustafa nos levou para cima pela lateral da montanha e contornamos pedras, subimos penhascos, descemos penhascos. Era como uma trilha. Ele sabia exatamente onde estava indo. E eu estou cansado e sem fôlego. Eu digo, puxa, quando isso vai terminar? Quando vamos ver a arca? Se não a virmos logo, eu quero voltar. Seu tio se vira, ri de mim e aponta para baixo. Então, de repente, olho e vejo esse barco enorme e temeroso pousado lá embaixo, naquela bruma, sabe? É como se você visualiza um sonho e lá está. Nós descemos contornando por baixo e chegamos a uns 22, 30 metros abaixo dela. Pois ela estava pousada em uma plataforma, um penhasco. E olhamos para cima e a vimos de lá. A sua boca, se estivéssemos olhando para a extremidade da extremidade, era basicamente quadrada. No entanto, era mais larga que alta. Os lados eram entalhados e um pouco quebrados, e eu podia ver que se parecia com pranchas. Comparada com o penhasco onde estava, ainda parecia enorme. É difícil imaginar. E eu penso sobre isso e me lembro que ainda é difícil imaginar. Difícil. Em 1943, Ed Davis era das Forças Armadas e estava aquartelado no Oriente Médio. Assim como Ed Bernie, o Sr. Davis ficou amigo de um jovem, um civil, que trabalhava para ele e se chamava Abbas. Ele retornou o favor, levando-o para ver a Arca de Noé no Monte Ararat. Naquela época não se podia ver a arca. Quando chegasse o tempo de poder vê-la, ele voltaria para me buscar. 2 meses depois, ele voltou e disse, podemos vê-la, vamos. Estávamos todos amarrados, com uma grande corda a uns 6 metros de distância. Nunca tive tanto frio. Estive tão molhado, com tanta fome, tão cansado em minha vida como quando subi lá. Ele tentava me mostrar a arca. Quando eu estava em pé, ela parecia uma grande pedra azul. Então nos afastamos e pudemos ver o fim dela. Era aterrorizante. Eu sabia que alguém estava me observando, algo estava acontecendo. Não sei como explicar a sensação, mas eu sabia que alguém ou alguma coisa... havia só um poder enorme em algum lugar, ali presente. Era a Arca de Noé. A história toda de Ed Davis parece muito verossímil. O guia lhe disse que era a arca. Ele está convencido de que o que viu no Monte Ararat era de fato a sagrada Arca de Noé. No entanto, ao se ouvir uma história como a de Ed Davis, é compreensível ser cético em relação a esses tipos de declarações. O autor e pesquisador de arte Larry Williams se sentiu da mesma forma. Quando ouvi a história de Ed Davis sobre a Arca de Noé, pensei que devia não só investigar a história, como também o próprio Ed Davis pessoalmente. Eu publico um boletim para caçadores de tesouros e pessoas que procuram sítios arqueológicos. Assim, viajo pelo mundo investigando lugares e histórias. Aprendi que não se pode confiar na maioria das histórias. O editor falava sério quando decidiu que queria submeter Ed Davis ao detetor de mentiras. Fui a Albuquerque, Novo México, e contratei um especialista em polígrafo, com cerca de 15 anos de experiência na polícia. Eu contei a ele a história de Ed Davis e ele disse, Larry, me dê meia hora com esse cara e eu dobro. Após 2 horas intensas, o especialista em polígrafo disse, Larry, não sei te dizer em que montanha Ed Davis esteve. Nem sei te dizer se era a Arca de Noé, mas uma coisa eu digo. Ed Davis viu um barco e ele não está mentindo. O acaso desempenhou um papel importante no relato do testemunho do Dr. Ahmet Ali Arslan. O Dr. Arslan é o chefe do departamento de Washington para um importante jornal da Turquia e antigo locutor da rádio A Voz da América. Mas ele conhece o Monte Ararat como poucos. Minha família mora em Aralik, cidade turca entre o Monte Ararat e a antiga União Soviética. Eu cresci lá.